O Guarani, de José de Alencar. Parte 2, capítulo 3. Gênio do mal. Peri voltou por diferentes vezes à casa de Dom Antônio de Maris. O velho fidalgo o recebia cordialmente e o tratava como amigo. Seu caráter nobre simpatizava com aquela natureza inculta. Cecília, porém, apesar do reconhecimento que lhe inspirava a sua dedicação por ela, não podia vencer o receio que sentia vendo um desses selvagens de quem sua mãe lhe fazia tão feia descrição e de cujo nome se servia para meter-lhe medo quando criança. Em Isabel, o índio fizera a mesma impressão que lhe causava sempre a presença de um homem daquela cor. Lembrara-se de sua mãe infeliz, da raça de que provinha e da causa do desdém com que era geralmente tratada. Quanto a dona Lauriana, via em Peri um cão fiel que tinha um momento prestado um serviço à família e a quem se pagava com um naco de pão. Devemos, porém, dizer que não era por mau coração que ela pensava assim, mas por prejuízos de educação. 15 dias depois que Cecília fora salva por Peri, uma manhã, Aires Gomes atravessou a esplanada e foi ter com Dom Antônio, que estava no seu gabinete. Senhor Dom Antônio, esse estrangeiro a quem destes hospedagem há 2 semanas pede-vos audiência. Manda ouvir. Aires Gomes introduziu o estrangeiro. Era esse mesmo Loredano que em se havia transformado o carmelita Frei Ângelo de Luca. Que desejais, amigo? Faltaram-vos em alguma coisa? Ao contrário, signori cavalieri, acho-me tão bem que o meu desejo seria ficar. E quem vos impede? A nossa hospitalidade, assim como não pergunta o nome do que chega, também não lhe inquire o tempo de partida. A vossa hospitalidade é de um verdadeiro fidalgo, signori cavalieri, mas não é dela que desejo falar. Explicai-vos, então. Um homem da vossa banda vai ao Rio de Janeiro, onde tem mulher e filhos que lhe chegaram do reino. Sim, já ontem me falou disso. Falta-vos, pois, um homem. Eu posso ser este homem, se não achais nisso inconveniente. Nenhum, absolutamente. Nesse caso, posso considerar-me como admitido. Atendei. Aires Gomes vai dizer-vos as condições a que vos sujeitais. Se estiverdes por elas, é negócio decidido. Creio que já conheço essas condições, disse o italiano, sorrindo. E de sempre. O fidalgo chamou o seu escudeiro e incumbiu-o de pôr o italiano ao fato das condições do bando de aventureiros que tinha a seu serviço. Era este
um dos privilégios de Aires Gomes, que o desempenhava com toda a gravidade de que era suscetível à sua personagem um pouco grotesca. Chegados à esplanada, o escudeiro perfilou-se e proferiu o seguinte introito: lei, estatuto, regimento, disciplina ou como melhor nome haja, a que se sujeita todo aquele que entrar a soldada na banda do senhor cavalheiro Dom Antônio de Maris, fidalgo cota d'armas, do tronco dos Marises em linha reta. Aqui, o escudeiro molhou a palavra e prosseguiu: primo, obedecer sem replicar. Quem o contrário fizer, pereça a morte natural. O italiano fez um gesto de aprovação. Isto quer dizer, missério italiano, que se um dia o senhor Dom Antônio vos mandar saltar deste rochedo embaixo, fazei a vossa oração e saltai, porque de uma ou outra maneira, pelos pés ou pela cabeça, fé de Aires Gomes, lá ireis. Loredano sorriu. Segundo, contentar-se com o que há. Quem o contrário, com vosso respeito, senhor Aires Gomes, não vos deis a um trabalho inútil. Sei tudo o que ides rezar-me e por isso dispenso-vos de continuar. Que quereis dizer? Quero dizer que todos os camaradas, cada um por sua vez, já me descreveram a cerimônia que ora pondes em prática. Não obstante, escusado é, sei tudo, aceito tudo, juro tudo o que quiserdes. E dizendo isto, o italiano fez uma viravolta e dirigiu-se para o gabinete de Dom Antônio, enquanto o escudeiro, zangado por não ter levado ao fim a cena de iniciação a que dava tão grande valor, resmungava: não pode ser boa casta de gente. Loredano apresentou-se a Dom Antônio. Então, disse o fidalgo, aceito. Bem, agora só falta uma coisa, que Aires Gomes não vos disse naturalmente. Qual, senhor e cavalheire? É que Dom Antônio de Maris, disse o fidalgo, pousando a mão sobre o ombro do italiano, é um chefe rigoroso para seus homens, porém um amigo leal para seus companheiros. Sou aqui o senhor da casa e o pai de toda a família a que atualmente pertenceis. O italiano curvou-se para agradecer, mas, sobretudo, para esconder a alteração da fisionomia. Ouvindo as palavras nobres do fidalgo, sentiu-se perturbado, porque já então lhe fermentava no cérebro o plano da trama que ia urdir e que vimos revelar-se um ano depois. Saindo do lugar em que deixara oculto seu tesouro, o aventureiro caminhou direto à casa de Dom Antônio de Maris e pediu a hospitalidade que a ninguém se recusava. Sua intenção era passar-se ao Rio de Janeiro, onde consertaria os meios de aproveitar a fortuna.
Duas ideias se tinham apresentado ao seu espírito no momento em que se vira possuidor do roteiro de Robério Dias. Iria à Europa vender o segredo a Filipe II ou a qualquer outro soberano de uma nação poderosa e inimiga da Espanha? Exploraria, por sua conta, com alguns aventureiros que tomasse ao seu serviço esse tesouro fabuloso que devia elevá-lo ao fastígio da grandeza? Esta última ideia lhe sorria mais. Entretanto, não tomou nenhuma resolução definitiva. Posto o seu segredo em lugar seguro, aliviado desse peso que o fazia estremecer a cada momento, o italiano resolveu, como dissemos, ir pedir hospitalidade a Dom Antônio de Maris. Aí formularia o seu plano, traçaria o caminho que devia seguir e então voltaria a procurar o papel que dormia no seio da terra e com ele marcharia à riqueza, à fortuna, ao poder. Chegando à casa do fidalgo, o ex-carmelita, com o seu espírito de observação, estudou o terreno e achou-o favorável à realização de uma ideia que começou logo a germinar no seu espírito até que tomou as proporções de um projeto. Homens mercenários que vendem a sua liberdade, consciência e vida por um salário não têm dedicação verdadeira senão a um objeto: o dinheiro. Seu senhor, seu chefe, seu amigo é o que mais lhes paga. Frei Ângelo conhecia o coração humano e por isso, apenas iniciado no regimento da banda, avaliou do caráter dos aventureiros. Esses homens me serviriam perfeitamente, disse ele consigo. No meio dessas reflexões, um fato veio produzir completa revolução nas suas ideias. Viu Cecília a imagem dessa bela menina, casta e inocente, produziu naquela organização ardente e por muito tempo comprimida o mesmo efeito da faísca sobre a pólvora. Toda a continência de sua vida monástica, todos os desejos violentos que o hábito tinha selado como uma crosta de gelo, todo esse sangue vigoroso e forte da mocidade, passada em vigílias e abstinências, refluíram ao coração e o sufocaram um momento. Depois, um êxtase de voluptuosidade imensa embebeu essa alma velha pela corrupção e pelo crime, mas virgem para o amor. O seu coração revelava-se com toda a veemência da vontade audaz, que era o móvel de sua vida. Sentiu que essa mulher era tão necessária à sua existência como o tesouro que sonhava. Ser rico para ela, possuí-la para gozar a riqueza,
Foi desde então o seu único pensamento, a sua ideia dominante. Um dos aventureiros deixava a casa. Loredano solicitou o seu lagar e obteve-o como acabamos de ver. O seu plano estava traçado. Qual era? Já o sabemos pelas cenas passadas. O italiano contava tornar-se senhor da banda, apoderar-se de Cecília, ir às Minas Encantadas, carregar tanta prata quanta pudesse levar, dirigir-se à Bahia, assaltar uma nau espanhola, tomá-la de abordagem e fazer-se de vela para a Europa. Aí, armava navios de corso, voltava ao Brasil, explorava o seu tesouro, tirava dele riquezas imensas e o mundo abria-se diante de seus olhos, cheio de esperança, de futuro e felicidade. Durante um ano, trabalhou nessa empresa com uma sagacidade e inteligência superior. Ganhara os 2 homens influentes da banda, Rui Soeiro e Bento Simões. Por meio deles, preparava o desenlace final. Ignorado pelos outros, ele dirigia essa conspiração que lavrava surdamente. Só havia, em toda a banda, 2 pessoas que o podiam perder. Ora, Loredano não era homem que deixasse de prever a eventualidade de uma traição e que entregasse aos seus 2 cúmplices uma arma com que pudessem feri-lo. Daí a lembrança desse testamento que entregara a Dom Antônio de Maris. Somente nesse papel, em vez de ter revelado o seu plano, como o italiano dissera a Rui Soeiro, ele havia apenas indicado a traição dos 2 aventureiros, declarando-se seduzido por eles. O frade mentia, pois até na hora extrema em que o papel devia falar. A confiança que tinha, e com razão, no caráter de Dom Antônio, tranquilizava-o completamente. Sabia que, em caso algum, o fidalgo abriria um testamento que lhe fora dado em depósito. Eis como Frei Ângelo de Luca achava-se sob o seu novo nome de Loredano, pertencendo à casa de Dom Antônio de Maris e preparando-se para realizar, afinal, o seu pensamento de todos os instantes. Um ano havia que esperava e, como ele dizia, estava cansado. Resolvera dar, enfim, o golpe. E, para isso, depois de haver esmagado os 2 cúmplices com a sua ameaça, depois de os haver reduzido a autômatos obedecendo ao seu gesto, entendeu que seria conveniente ao mesmo tempo animar esses manequins com algum sentimento que lhes desse o atrevimento, a audácia e a força necessária para se lançarem na voragem e não trepidarem diante de nenhum obstáculo. Este sentimento foi a ambição. À vista do roteiro, era impossível que não sentissem a febre da riqueza, a
Auricacrafames, que se havia apoderado dele próprio no momento em que vira abrir-se diante de seus olhos um mar de prata fundida em que os seus lábios podiam matar a sede ardente que o devorava. O efeito não desmentiu a sua previsão. Lendo o rótulo, cada um dos aventureiros ficara eletrizado. Para tocar aquele abismo insondável de riquezas, nenhum deles hesitaria em passar sobre o corpo de seu amigo, ou mesmo sobre as cinzas de uma casa, ou a ruína de uma família. Infelizmente, aquela voz inesperada, saída do seio da terra, viera modificar a situação. Mas não antecipemos. Por ora ainda estamos em 1603, um ano antes daquela cena, e ainda nos falta contar certas circunstâncias que serviram para o seguimento desta verídica história. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!